Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional Palavra Viva. E aqui neste canal você recebe uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Que o Senhor abençoe grandemente esse dia que está se iniciando. Eu não sei quais são os seus desafios de hoje, mas eu tenho uma palavra para você. Deus, ele tem o controle de toda a tua vida. Deus, ele tem o controle de toda a tua história. Então, nada melhor do que começar mais um dia falando com Deus, do que começar mais um dia orando ao Senhor. Então vamos orar nessa hora. Apresente os seus pedidos, apresente os enfermos, apresente os seus familiares em nome de Jesus, para que o Senhor alcance e cumpra a vontade dele de fato. Amém? Vamos orar. Maravilhoso eterno Deus, Pai querido. Senhor, nessa hora, Pai, nós queremos entrar na Tua presença para louvar, engrandecer e exaltar a Ti, por tudo que o Senhor tem feito e realizado, por tantas bênçãos, Pai, que o Senhor tem concedido. Ainda que a gente não mereça, Pai, o Senhor permanece fiel, o Senhor não vai contra a Sua palavra, o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. E eu louvo a Ti, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem dado livramento, o Senhor tem o controle de toda a nossa vida. Por isso, Pai, abençoe este dia, perdoando as nossas falhas, as nossas transgressões, abençoando os nossos familiares, os nossos parentes, abençoando os nossos irmãos, Pai, abençoando a Tua igreja na terra, abençoando, Pai, os seus filhos na terra, abençoando a Igreja Palavra Viva, cada membro, cada família que faz parte deste corpo abençoado, cada pastor, Senhor, desta igreja, cada ministro, cada obreiro, Pai. Eu oro e eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada um de nós, Pai. Grande é a obra que o Senhor está fazendo. Se há alguém enfermo, Senhor, nessa hora, envia o anjo da cura neste momento, em nome de Jesus, porque Tu podes fazer além do que nós pedimos ou pensamos, Pai. Por isso, eu creio que o Senhor tem o controle de todas as coisas, por isso vai, Senhor, no leito de hospital nessa hora, vai acalmando toda a agitação, todo espírito da morte que está rondando, Senhor, a vida dos Teus pequenos. Em nome de Jesus eu repreendo nessa hora e eu peço, Pai, cumpra o Teu querer e a Tua vontade, fala conosco, Senhor, neste dia. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Nós vamos ler a Tua palavra, Pai, e eu sei que o Senhor vai falar aos nossos corações. E eu peço também, Pai, que esta palavra de hoje alcance aqueles que precisam de uma direção, aqueles que precisam de um conforto, de um consolo, e aqueles que precisam de um renovo, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. E a palavra fala, Mateus capítulo 6, versículo 25. Nós vamos ler do 25 ao 34, tá? Diz assim a palavra. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos,
Ou o que vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Amém? Só até aí. E a palavra para nós, no dia de hoje, nessa sexta-feira, o Senhor começa falando, queridos, que de nada vale nós nos preocuparmos com a nossa vida. Quanto ao que vamos comer, quanto ao que vamos beber, nem se preocupar com o nosso corpo, quanto ao que nós vamos vestir. E eu te pergunto, de fato, isso é uma verdade na nossa vida? Será que de fato a gente não se preocupa? Nós nos preocupamos sim. E muitas vezes essa preocupação ela acaba tirando a nossa plena confiança no Senhor. Porque muitas vezes nós temos inúmeros problemas na nossa vida. Nós temos inúmeras adversidades na nossa história. Só que nós não podemos de forma alguma tirar os olhos de Deus e focar somente no problema. Olhar somente para a nossa adversidade. A vida ela é mais importante do que tudo aquilo que nós nos preocupamos. A nossa vida, queridos, ela é muito mais importante do que o que está nos faltando. A salvação da nossa alma ela é muito mais importante do que o nosso sonho. Por isso que o Senhor fala, a vida não é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Isso mostra para nós as prioridades de Deus. Deus ele tem prioridades. E a prioridade máxima de Deus é nos salvar. Essa é a grande preocupação do Senhor. Eu quero te falar algo e não me entenda mal, amém? Em nome de Jesus. Deus, ele não nos deve nada. Deus, ele não precisa fazer nada na nossa vida. Se ele fizer, amém. Se ele não fizer, amém também. Ele vai continuar sendo Deus. Ele não vai ter a sua grandeza mudada porque não fez. Ele não vai deixar de ser um Deus grande, poderoso e temível porque não fez o que a gente queria. Não, muito pelo contrário. Deus de fato faz o que eu e você precisamos. E tem coisas que a gente acha que precisa, e isso é muito sério que eu vou falar. Tem coisas que a gente acha que precisa, que para nós é prioridade, e para Deus não é, queridos. Isso é muito difícil e eu falo isso com muito temor. Às vezes a gente está desesperado, esperando Deus fazer algo na nossa vida, mas não é prioridade para Deus. Para nós é prioridade máxima, alerta máximo, urgência, emergência. E muitas vezes para Deus não é. E não é que Deus não se preocupa com a gente. É que simplesmente não é prioridade para Deus. Nossa, Rodrigo, você está falando que o meu problema não é prioridade para Deus? Tô. É duro de ouvir isso. Mas, infelizmente, Deus ele está preocupado principalmente com a nossa salvação. Por isso que ele fala para nós não nos preocuparmos com as coisas dessa terra, para nós nos preocuparmos com as coisas do céu. Quando nós nos preocupamos com as coisas do céu, nós descansamos nele. Aqui a palavra fala,
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Talvez você ficou assustado com o que eu falei, que a nossa necessidade muitas vezes não é prioridade para Deus. Mas aqui é o versículo que mostra que nós precisamos de fato buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu não disse que Deus não vai fazer aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente espera. Não, muito pelo contrário, Deus ele faz. Só que ele também quer ser prioridade na nossa vida. Ele também quer que a gente escolha ele primeiro e não o nosso problema primeiro. Porque muitas vezes nós colocamos na nossa prateleira o problema como prioridade. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas Deus ele vai acrescentar. Olha o que a palavra fala acerca da preocupação da vida. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Ou seja, Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E independente da nossa atitude, Deus, ele só vai cumprir a vontade dele nas nossas vidas. Muitas pessoas querem colocar Deus na parede para fazer o que elas desejam. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu ordeno isso, eu decreto aquilo. E a gente não ordena nada, a gente não decreta nada. Quem ordena e quem decreta é Deus. Eu digo mais uma vez para você, Deus não nos deve nada. Tudo que ele tinha que fazer, ele já consumou na cruz do Calvário. Por isso que ele fala, busca em primeiro lugar o meu reino, e as demais coisas eu vou acrescentar. E essa busca, irmãos, não deve ser uma busca com interesse. Deve ser, eu vou buscar para Deus fazer. Isso é barganha, isso é troca. E se tem alguém que conhece de fato o nosso coração, esse alguém é Deus, é o nosso Senhor. Então não tente barganhar com Deus, Ele conhece a verdade do meu e do teu coração. Ele conhece a verdade da nossa vida. Mas Ele fala que Ele cuida, assim como Ele cuida do animal do campo, assim como Ele cuida da ave do céu, assim como Ele cuida do lírio do campo que não trabalha nem tece. Ele cuida de nós. Só que muitas vezes nós deixamos o que para nós de fato também é uma prioridade. Porque se a gente não se alimentar, o que acontece? O nosso corpo ele vai enfraquecer. Nós ficaremos sem forças. Se a gente não beber uma água, um suco, o que vai acontecer? A gente vai ficar seco, digamos assim. Ou o que vestiremos? Já pensou que vergonha? A gente não ter uma roupa para colocar, para cobrir o nosso corpo? Só que a palavra fala, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Porém, tem um segredo aqui na palavra. Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Deus, ele sabe tudo que eu e você precisamos. Deus, ele sabe que eu e você precisamos comer. Deus, ele sabe que eu e você precisamos nos vestir. Deus, ele sabe que eu e você precisamos beber. Só que para nós é melhor ainda do que para o gentio, para aquele que não conhece a Deus. Porque é o gentio quem corre atrás dessas coisas, quem se preocupa demasiadamente com essas coisas.
Nós podemos descansar porque nós temos a certeza que Deus sabe que nós precisamos de tudo isso. Por isso ele fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então eu faço um convite para você nesse dia: busque a Deus. Busque o reino de Deus. Eu louvo a Deus por você que está todo dia comigo nesse novo projeto. Eu confesso algo para os irmãos: não é fácil todo dia parar e gravar uma mensagem. Não é fácil, porque nem todo dia vai tudo bem para mim. Nem todo dia as coisas acontecem da forma que eu imagino. Porém, o Senhor colocou um propósito no meu coração e eu quero te ajudar neste propósito também. Eu preciso compartilhar aquilo que o Senhor fala e ministra ao meu coração. E eu louvo a Deus por você que está neste projeto, porque você está se posicionando, você está buscando a Deus. E não é por causa de mim que você está aqui, é por causa da sua sede pelo Senhor. É por causa da sua vontade de ter mais de Deus. E é por isso que eu também estou fazendo este projeto. Buscar mais a Deus. Buscar o reino de Deus, exercer o meu chamado. Mesmo muitos de vocês sabem das minhas limitações atuais. Por conta do trabalho, a residência, a distância. Mas o Senhor colocou esse propósito para que eu possa fazer, para que a palavra possa alcançar. Então busca, não deixa de fazer o que precisa ser feito. Nem todos são chamados a pregar, nem todos são chamados a cantar, mas todos são chamados a buscar. Todos são chamados a buscar o reino de Deus. E buscar o reino de Deus é buscar viver a maneira de Deus. Buscar viver a vida da forma que o Senhor deseja que a gente viva. Então, em nome de Jesus, descansa o teu coração, tudo o que você precisa. Deus ele vai acrescentar a você. Creia nessa palavra em nome de Jesus. E ele fala mais uma coisa: não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Então deixa de lado a ansiedade nessa hora em nome de Jesus. Preocupe-se em buscar o reino de Deus. Faça o teu propósito com o Senhor. Faça as tuas orações diárias. Assista ao devocional diariamente. Leia a palavra do Senhor diariamente. E grande será a transformação do Senhor na tua vida. Grande será a mudança nos seus sentimentos. O Senhor fala de mudar corações. Tirar as angústias, a depressão, o excesso de ansiedade e colocar a paz que excede todo entendimento nas nossas vidas. Então essa é a palavra que eu quero deixar ao teu coração. Compartilhe com alguém, em nome de Jesus. Envie esse vídeo para alguém que precisa dessa palavra e seja grandemente abençoado, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. E até o nosso próximo devocional, em nome do Senhor Jesus.